E eu sempre quis falar do meu pai e da minha irmã. Não sei se era num livro, se era num drama, se era numa comédia. Seu pai morreu super novo, 58. 58 e anos. E a sua irmã, com 33. 33. O que aconteceu? Meu pai se aposentou aos 58 anos. Ele era gerente de restaurante, depois virou dono de restaurante. Um restaurante super simples lá no Rio, na rodoviária Novo Rio. Aí ficou meio deprê com a aposentadoria. Não descobriu. Sabe gente que trabalha, quando para de trabalhar, não sabe muito o que fazer? Uhum. Então eu via meu pai meio cabisbaixo. Falei, pai, pô, tá aposentado agora, 58 anos, vamos fazer outra coisa aí. Vai fazer uma viagem. E a saúde tava ok? Ele só tava meio... Tava, ele tinha ácido úrico, gostava de tomar sua cervejinha, pressão alta, mas tava bem. Meu pai era um cara magro, saudável. Aí um belo dia foi pro Ceará, matar a saudade da família. Que ele é de lá? Ele é de lá. Eu falei, pai, vai pro Ceará. Vai pro Ceará. Não, nunca viajei de avião. Tá muito caro. Eu falei, eu pago a sua passagem. Eu já tava ganhando meu dinheirinho. Eu falei, eu pago a sua passagem. Você tinha que idade? Isso já tem 13 anos, eu acho que 28. Se eu sou bom de conta, 28, 29, por aí. E aí meu pai foi, paguei a passagem dele, cara, uma semana depois ele pega uma pneumonia. Lá? No avião, que às vezes tem aquele ar parado. Sei lá. Pneumonia. Eu falei, ué, pai, tá maluco? Aí foi internado. Foi internado. De internado foi como induzido. Eu larguei tudo aqui no Rio, fui pra lá, cheguei, meu pai tava todo entubado, sem saber. Eu falei, que porra é essa? 58 anos. 58 anos. E eu só lembro de uma frase do médico, porque a gente não fez biópsia, a gente não fez nada disso. Era tão caos, era um hospital público em Fortaleza, um caos. E eu tentando contatos pra tratá-lo melhor, enfim, desespero de filho. Só lembro do médico falando assim, seu pai tinha uma bomba no esôfago. Eu só lembro dessa frase. E o que ele quer dizer com isso? Não sei. Se ele tinha um câncer super desenvolvido e a gente não sabia. Se ele teve uma infecção hospitalar. Eu só lembro dessa frase médica. Seu pai tinha uma bomba no esôfago. E aí ele entubou e faleceu e faleceu. Em alguns dias. Poucos dias. Em alguns dias. Gente. Eu não acreditei naquilo. Eu falei, e foi caralho. Aquela pessoa que nunca parou. Tipo, começou a trabalhar com 18, 15, sei lá. E pá. Trabalha. Pai de família. Classe média baixa. Criou os filhos. Compôs a casinha própria. Que triste. Então, assim, foi muito doido. 58 anos. Mas deu tempo dele chegar lá, ver família? Viu família, andou a cavalo, matou saudade dos irmãos. Foi pra se despedir. Parece. É a impressão que eu tenho. Toda a minha espiritualidade, que eu acredito... Já acreditava ou depois disso? Já acreditava. Sempre tive muita fé. Eu sou de família católica, mas não sou um praticante católico. Mas eu acredito em todos os deuses, em todos... Você tem aquela fé meio misturada, a religião fé meio... misturada. Tem um Buda com Jesus, totalmente. Eu sou pouco das instituições, né, do formato... Eu sou igualzinha. Igreja. Mas gosto de falar. Eu gosto, adoro, eu converso com ele o tempo inteiro, acredito em Deus, acho que a gente não é nada, tem alguém aqui em cima. Você acha que você vai ver ele um dia de novo? Eu acho, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Você sente ele, às vezes? O tempo todo. Caramba. O tempo todo. Eu fiz um filme espírita, e não sou um estudioso, mas eu fiz um filme espírita que me trouxe algumas respostas de conforto, sabe? Um filme bonito, assim, do Divaldo Franco, que é um médium também super conceituado. Filme bonito que eu falei, cara, que legal. Porque não é possível, que acaba aqui, entendeu? E aí, quando eu tô nos estúdios, no palco, dirigindo, eu sinto a presença deles, do meu pai e da minha irmã. É muito doido isso. E não é uma coisa material, tipo, porque os espíritas vêm, né? Materializam quase. Talvez eu esteja falando besteira, materializar, mas enfim. Eu sinto. Você sente que tá Toda vez que você acabou de falar deles aqui, eu sinto que eles estão aqui comigo. Nossa, que coisa bonita. É muito doido. Forte. E aí você voltou pro Rio, aí... Voltei pro Rio. Eu tava fazendo peça na época. Eu tentei cancelar. Tentei não, eu cancelei algumas apresentações. Era uma peça? Era uma peça que eu fiz durante um ano só com o Raul Gazola. Chamada Rádio Noir, com a direção do Duda Ribeiro, que já faleceu também, era um super estudioso de humor. Aí eu tentei cancelar, não cancelei, porque eu lembrei de uma frase do meu pai. Meu pai nunca faltou ao trabalho. Nossa, e quando o Jô Soares morre o filho dele, e ele fala aquele texto, ele lindo. fala, meu filho nunca faltou ao trabalho dele, eu também não vou faltar. Aquilo é bonito demais. É muito bonito. E aí meu pai também falava algo parecido com isso. E, cara, no dia seguinte eu tava fazendo peça.
E isso deu uma... Me deu uma musculatura de vida, a perda dos dois, assim. Me deu uma musculatura de vida que eu não tenho mais medo de nada. Mas e a sua irmã? Sua irmã foi 9 meses depois? 9 meses depois, eu tô indo para o Projac. Estúdios Globo começando bem. 33 anos. 33 anos, professora, pedagoga, bem-sucedida, supervisora de uma escola na zona sul do Rio. Tinha acabado de se separar, né? Tava em crise no casamento, se separou, voltou a morar com a minha mãe, o que foi bom para minha mãe, né? Porque tinha acabado de perder o marido. E eu lembro que minha irmã era muito de festa, minha irmã era feliz. Eu não tenho dúvida que minha irmã estaria trabalhando comigo hoje. Como produtora, como assessora de imprensa, não sei, estaria comigo. Porque ela era muito do entretenimento, sabe? Uhum. E aí, em 2009, eu tava começando minha vida na Globo. Zorra Total. Já tinha rolado Porta dos Fundos? Não. Não. Isso é 2009, Porta dos Fundos é 2012. 2009 eu começando minha vida lá no Zorra, ao lado do Agildo Ribeiro. Uhum. Ainda entendendo como gravar, entrando na televisão e tal. Aí toco meu telefone e minha tia, tua irmã desmaiou no banheiro. Tem como você voltar, Marcos? Falei, tia, tô na linha amarela, tô começando um trabalho importantíssimo pra mim. Não deve ter sido nada demais. Caiu pressão, sei lá. E sua mãe vai lá? Me dando notícia, minha mãe lá. Quem me ligou foi minha tia. No final do dia de estúdio, 9 da noite, tinham mais de, sei lá, 30, 40 ligações perdidas no telefone. E teu pai tinha morrido há 9 meses? 9 meses. Não é possível. Quando eu vi aquelas ligações, eu falei, e era da minha cunhada a ligação, eu falei, fodeu. Peguei o carro desesperado, cheguei no centro, no hospital, já vi minha mãe ao longe em prantos. Eu falei, caralho. Não é possível. Nossa, cara. Ela teve um aneurisma fatal, chegou morta no hospital. Que isso? Qual a explicação disso? Eles estão num lugar muito maneiro, eles cumpriram alguma missão aqui, eles estão... Puta que pariu. Meu, que bizarro isso. 9 meses depois. Eu consigo falar disso hoje de uma maneira mais sóbria. Mas qual é a explicação para isso? E aí resolvi contar isso no teatro. No teatro. E com humor. E com humor. Quanto tempo depois? 10, 13 anos 13 depois? anos. E como tá sua mãe hoje? Minha mãe é foda. Minha mãe é uma... Óbvio que ela não é mais a mesma, né? Depois de 2 porradas, assim. Mas a minha mãe é muito forte. Aí hoje ela tem 2 netos. Ela tem uma neta de quase 15 anos. Tem o Davi. Ah, você tem um outro irmão. Eu tenho um outro irmão. Uhum. Que deu uma neta pra ela, tipo, um mês depois. Um mês depois. A minha cunhada estava grávida na época. Minha irmã era madrinha dessa minha sobrinha. E essa minha sobrinha é a cara da minha irmã. Vai entender. Vai entender. Jeito, fisicamente, emocionalmente, a cara da minha irmã. Nossa, que loucura, que forte. E ela tem uma ligação forte com a sua mãe. Pra caramba. Minha mãe, eu acho que foi uma sobrevida pra minha mãe a chegada da Isabela, minha sobrinha. Se não chega a Isabela um mês depois, eu não sei como é que minha mãe estaria. Ela nasceu um mês depois. Ela nasceu um mês depois. Um mês depois. Ai, e agora que a gente tem filho, você vai contando, eu só penso na sua mãe, na sua mãe, na sua mãe, na sua mãe, na sua mãe. Minha mãe é muito, falo dela na peça também, minha mãe é muito poderosa, uma mulher muito especial. Qual?